Então tá bom, vamos começar a nossa live. Temos alguns convidados. Hoje a ideia é falar sobre ansiedade, alimentação e suplementação na infância. Estamos muito felizes com essa oportunidade, né, Julie? Um assunto tão atual e importante, principalmente em tempos de pandemia, né? Então, não sei, a gente espera mais um pouquinho ou a gente começa? Acho que pode ir começando, já tá. Vamos começar, porque também antes entrou algum pessoal, mas aí eu acabei saindo. Então vamos lá, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane Davis, psicóloga infantil. Eu atendo crianças até 13 anos e também faço orientação a pais. E o meu foco é justamente em ansiedade na infância, né? E eu também sou mãe de 2 meninos, um de 11 e um de 6 anos. Então, muitas dessas coisas eu vivo em casa com eles, né? Vivo na pele e isso nos dá mais base para falar sobre algumas coisas, né? Julie, você quer se apresentar? Obrigada, Vivi. Então, o prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Julieta, sou nutricionista funcional, terapeuta holística, trabalho em consultora já faz vários anos. Sou da Argentina, vocês vão sentir meu sotaque bastante enquanto eu estiver falando, então já esclarecendo as dúvidas, para que ninguém fique tentando adivinhar de onde que eu sou, por causa do sotaque. Mas moro aqui já faz muitos anos, né? Sou mãe de 2 meninas, uma de 10 e outra de 5 anos, então tenho experiência de mãe também nessa questão de infância, não só do consultório, então estou feliz com o convite, muito obrigada. Eu que agradeço a tua presença aqui. Então, eu pensei em fazer uma introdução, nos colocando num contexto atual, falando dessa geração atual que está vindo aí, né? Então, as crianças nascidas a partir de 2010, elas pertencem a uma nova geração. Uma geração que é 100% digital, que é a famosa geração Alpha. E essa geração, ela está constantemente conectada a celulares e à internet, né? Então, a tecnologia é uma extensão da forma deles conhecerem o mundo. E por mais que a gente cuide, tente evitar que fiquem tanto tempo expostos a essa tecnologia, as crianças aprendem muito por modelagem, né? Então, eles nos veem o tempo todo com o celular na mão ou trabalhando no computador, enfim, nós estamos sempre com eletrônicos. Esse fone cai, vamos ver se ele fica. Então, por mais que a gente tente evitar que as crianças se insiram completamente nisso, não tem como, porque elas estão sempre nos vendo, a gente resolve a vida hoje com o celular na mão, né? Então, é inevitável. E aí, nós temos um grande problema, que com isso vem a diminuição das interações pessoais. E essa geração, ela tem como característica o imediatismo e a ansiedade, justamente em função de todo esse novo cenário que se apresenta, né? Então, o que é a ansiedade? É um estado emocional muito importante para a nossa sobrevivência. Não é à toa que ela existe. Quando estamos diante de uma situação de perigo, o nosso corpo, ele se prepara para lutar ou para fugir. A ansiedade, ela anda junto com o medo. Então, por exemplo, imagina que tu tá passeando num parque, lá tranquilamente, e de repente se depara com um leão solto. O que vai acontecer no corpo, né? O coração vai disparar, você vai ter tremores, falta de ar, tontura. O corpo todo vai se organizar, ou para fugir, ou para lutar. Bom, se eu estiver na frente de um leão, provavelmente eu vou fugir, né? Porque eu não vou lutar com o leão, eu não vou me dar bem nessa. E é por isso que a ansiedade existe, porque tem esse preparo. Agora imagina se você está passeando num parque e você tem medo de gato, e você se depara com um gato. E o teu corpo tem essas mesmas reações do que se você estivesse se deparando com um leão. É uma reação exagerada. E aí eu tenho medo de gato e em qualquer lugar que eu for e me deparar com um gato, o meu corpo vai ter essas reações exageradas de como quando se eu estivesse encontrando um leão, né?
Então, o nosso corpo ele não foi feito para ficar muito tempo nesse estado de ansiedade. E o que vemos hoje em dia é que ele fica constantemente assim. E é exatamente isso que causa doenças. E aí, o sinal de alerta, ele liga quando o medo é inapropriado, quando é excessivo, quando ele vem desligado da realidade, onde o cérebro não diferencia mais um perigo real de situações em que esse perigo pode ser controlado. E aí as sensações, emoções, pensamentos e comportamentos causam bastante prejuízo e atrapalham a vida da criança, do adulto ou de qualquer pessoa que venha a sofrer com isso, né? E a ansiedade, ela varia de intensidade, não somente de uma pessoa para outra, mas também na mesma pessoa e de um episódio para o outro. Segundo a Associação Americana de Ansiedade e Depressão, 1 em cada 8 crianças apresenta algum distúrbio de ansiedade, desde quadros mais leves até os patológicos. E esse número tende a aumentar por causa da rotina cheia e das cobranças diversas da vida moderna, né? E agora, com a quarentena, existe uma preocupação muito grande de que isso venha a aumentar muito mais. Então, nós precisamos ter uma atenção redobrada agora e nos próximos meses, no pós-quarentena, como que isso vai acontecer. Bom, mas como é que eu identifico a ansiedade, então? Ela traz diversos sintomas. Então, sintomas físicos, o coração acelerado, dores, tensão muscular, a boca seca, calores, calafrios, tonturas, náuseas, falta de ar, respiração rápida, a incapacidade de relaxar, né? Embrulho no estômago, entre outros. Dos sintomas emocionais, preocupação, desespero, incapacidade, nervosismo, angústia, insegurança, irritabilidade, medo. O medo está sempre junto, né? Ele anda junto ali. Quais são os comportamentos que ocorrem? Inquietação, agitação, distração, tiques, não querer ficar sozinho, choro e querer fugir das situações que incomodam, né? E aí, quais são os pensamentos que decorrem da ansiedade? São pensamentos negativos, pessimistas e críticos, antecipação sempre de acontecimentos ruins, tudo parece que vai dar errado, imagina que tudo vai dar errado. A pessoa subestima as próprias habilidades para lidar com as dificuldades, então ela acha que ela nunca vai conseguir lidar com aquilo. E as suas expectativas geralmente são de insucesso, que não vai conseguir. E aí, então, quando alguns desses sintomas se tornam frequentes, numa alta intensidade, e passam a atrapalhar o dia a dia da criança, passa a existir um medo muito intenso e incompatível com a idade, aí liga o sinal de alerta e é necessário, então, buscar uma ajuda profissional, né? Nos diagnósticos psicológicos infantis, os transtornos de ansiedade, eles são os mais comuns. Então, por isso que é importante atuar quando a ansiedade está no início. Porque crianças com sintomas ou transtornos de ansiedade não tratados aumentam muito o risco de depressão e de abuso de substâncias depois na idade adulta. Quanto mais cedo tratar isso, mais rápido é o resultado e melhores são as chances, né, de conseguir passar por essa situação. Agora, o que gera a ansiedade excessiva? Então, ela tem uma influência genética. Quando tem presença de transtornos ansiosos nos pais, tem uma chance muito maior de desenvolver. O próprio temperamento da criança tem influência nisso. E as experiências de aprendizado e de ambiente escolar e familiar. Então, quando a criança é exposta a situações difíceis, se forem muito difíceis, pode também vir a desencadear, né? Tem alguma pergunta, Júlia, até agora? Até agora não, eu que entrei em estado de ansiedade porque deu uma trovoada aqui e minha luz está oscilando, e se eu ficar sem luz, talvez eu fique sem internet, então, todos esses sintomas que você falou, estou com o coração um pouquinho mais forte, a luz aqui só tem uma luz. Eu tô com um pouco desses também.
Mas não, perguntas por enquanto não. De qualquer forma, se houverem perguntas que a gente não consiga acompanhar durante a live, a gente vai responder durante a semana nos stories, porque às vezes a gente está, né, elaborando uma ideia e fica difícil de acompanhar as perguntas ao vivo, né? Isso, é verdade. Então tá bom. Então, quais que são os principais transtornos de ansiedade, os mais frequentes em crianças, né? O principal deles é a ansiedade de separação, onde a criança tem um medo grande de ficar longe, de ficar separada dos pais ou dos seus cuidadores. Também a ansiedade generalizada, uma preocupação excessiva acerca dos diversos eventos futuros e passados. Fobias específicas, que é o medo exagerado de um objeto específico. E o transtorno de pânico, ele é um pouco mais raro em crianças, mas também acontece que são os ataques de pânico inesperados, né? E aí uma pergunta que veio durante a semana é se as crianças descontam na comida as suas frustrações. Tu tá aí, Julie? Tá escuro. Estou escuro, mas ainda a internet está funcionando, então vou ficar aqui para ver se volta a luz. Faltou luz? Intermitente. Deu uma trovada bem forte e a luz ficou super intermitente, liga, desliga. Mas por isso que tu tá indo e vindo. Aham. Então vamos continuando, vamos ver se dá. Então, a ansiedade, ela pode ter um grande efeito, sim, sobre os hábitos alimentares. Ela pode tanto levar a pessoa a comer demais, e aí, principalmente coisas muito açucaradas e com gorduras ruins, e aí vem um aumento de peso, e também a comer de menos, e a fazer longos jejuns, que aí também é prejudicial. E quando existe um desequilíbrio na dieta, tudo se desorganiza, né? E a ansiedade, ela tá pronta para vir. E do contrário também, a ansiedade por si só pode levar a uma alimentação ruim. Então, na verdade, essas coisas, elas andam juntas, uma influencia na outra, né? E aí, Julie, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a influência da alimentação, então, nesse estado ansioso. É bem interessante essa questão das frustrações, porque se a gente for pensar, quando a gente nasce e chora de fome, o primeiro que a gente recebe é o alimento, né? Além do aconchego da mãe e tudo. Então, isso acaba tendo também uma memória muito importante para a gente de que uma angústia, que às vezes nem sempre é fome, possa ser acalmada com a comida e o conforto dela, né? Então, esse é um primeiro momento, uma primeira questão a ser considerada. Claro que tem que ver depois, a partir desse momento, o que os pais acabam utilizando, às vezes, até como estratégias de compensação, de barganha, de negociação, em relação à comida, que é bastante cultural nosso, né? Isso em termos de atitudes, de cultura, mas a gente tem também fatores de ordem genético que podem influenciar na vontade de comer alimentos hiperpalatáveis, né? Então, tem pessoas que têm essa alteraçãozinha genética e precisam, eles vão muito atrás do que tem muito açúcar, do que tem muito sal, esse gene chama MC4R, e tem pessoas que têm também dificuldade de saciedade, que elas precisam comer maior quantidade, que elas olham e já querem servir um prato e comer tudo até acabar, esse gene chama FTO. Né? Então, isso também pode ser uma influência, além do ambiente que estimula a ansiedade, além dessas memórias da amamentação, da compensação com comida, pode influenciar bastante nessa busca do alimento frente a uma frustração, né? Tanto nas crianças quanto nos adultos, com certeza. E a gente tem também a parte dos neurotransmissores, né? Se a gente for falar de serotonina, de dopamina, quando a gente consome, por exemplo, muito açúcar, a gente vê, muitas pessoas já ouviram falar que excesso de açúcar para as crianças aumenta ali a possibilidade de ficarem mais ansiosas, mais agitadas, porque esse excesso de açúcar colocado muito rapidamente chega também ao cérebro muito rápido. E pode dar alterações com nossa insulina, né? Quando há uma queda abrupta do açúcar no sangue por esse excesso anterior, a pessoa vai buscar de novo o açúcar, a compensação. Então, essas alterações de neurotransmissores acabam influenciando também na parte bioquímica. Fora os alimentos que nos viciam, porque muitas vezes estimulam substâncias parecidas às endorfinas.
E isso faz com que a gente procure aquele alimento, né? Algumas pessoas têm isso com as proteínas do leite, outras pessoas têm isso com glúten, tem pessoas que viciam no açúcar mesmo. E quando elas comem esses alimentos, elas sentem um prazer muito maior do que comer uma comida normal. E isso acaba gerando um vício também. Só que depois de ingerir esses alimentos, há uma queda da serotonina e depois, posteriormente, dessas substâncias similares às endorfinas, e a pessoa volta a se sentir mal. E entra no círculo vicioso de buscar a compensação na comida para sentir esse prazer físico mesmo, que depende de neurotransmissores, e aí ela volta a se sentir mal posteriormente, né? E aí entra o círculo vicioso da parte mesmo neurotransmissores, fora as questões de culpa, de buscar compensação, por que eu comi, não deveria, e aí volta também a buscar o prazer na comida. Então, não é algo simples, né? Desde o ponto de vista da alimentação, a gente tem inúmeras possíveis influências, fora todas as influências do emocional, do ambiental e tudo que você já trouxe da questão da ansiedade, né? Sim. Na verdade, agora nesse momento de quarentena, principalmente, com as crianças em casa e assim, sem poder sair, fazendo pouco exercício físico, sem encontrar ninguém fisicamente, né? Só sempre pelo meio virtual. Aparece uma vontade maior de comer doce. Eu percebo isso não só neles, mas em mim. Por exemplo, eu fiquei 2 semanas seguidas fazendo brigadeiro, tipo, coisa que nunca na vida. Eu nunca nem tenho leite condensado em casa, mas fiz isso, assim, algumas semanas atrás. E aí foi necessário quebrar o ciclo, né? Novamente disso e organizar a alimentação. Mas eu vejo a importância de comprar coisas saudáveis quando a gente vai no mercado, porque se você também tem coisas saudáveis em casa, é mais difícil de você conseguir alimentar esse ciclo, né? Principalmente agora que a gente está tão dentro de casa. A Ana Gabriela escreveu ali, né? Que as crianças sempre querem comer alguma coisa, sempre querem comer alguma coisa na hora da aula. E muito é por isso, porque estão dentro de casa o tempo todo, há muito tempo. Né? Então é necessário conseguir quebrar mesmo esse ciclo. E uma das alternativas é não ter esses alimentos, né? Em casa. Isso. É bem importante a gente ter as opções. Desculpa que eu estou às escuras, mas acho que está me ouvindo ainda, né? Sim, a gente te vê de vez em quando, assim, dá uns relances. Para quem entrou depois, a explicação é essa, deu uma trovoada aqui e a minha luz está super intermitente. Foi embora. Mas, por enquanto estou conectada na internet. Então, realmente essa questão de ter as opções em casa, principalmente as opções saudáveis que a gente já sabe que o próprio filho gosta, que ele aceita, porque se tiver produtos industrializados que não são, né, que não estimulam a nossa saúde, que não são legais, disponíveis, e ele tem esse padrão de buscar o prazer na comida, ele vai querer primeiro aquele alimento ruim, dificilmente ele vai primeiro pedir a comidinha saudável, né? Então, a oferta tem que ser controlada nesses casos. Claro que, assim, jamais pensar em proibições nem obrigações. São crianças, e nós adultos já temos algumas dificuldades em relação ao nosso relacionamento com a comida. Para as crianças, a gente proíbe, se a gente pune, acaba sendo muito pior, né? Mas aí tem que moderar a oferta, porque se tiver muita oferta, a criança sempre vai querer aquilo que não está fazendo bem. Então, isso é bem importante. E dentro disso também as pressões que às vezes as crianças sofrem em relação a ter que comer certos alimentos que elas às vezes não aceitam, que o paladar não aceita, vai gerando às vezes situações muito desconfortáveis. Outro dia eu atendi uma família cujo filho, na hora do almoço, ele já começava a chorar, porque ele ia ter que comer arroz e feijão que ele não gostava. Ele tinha uma questão de texturas, preferia tudo mais seco, e o feijão que é molhadinho ele não aceitava. E os pais, logicamente, preocupados com a saúde dele, achavam que o feijão tinha que ser indispensável. E a gente teve uma conversa ali para tentar diminuir esse nível de pressão e colocar opções nutricionalmente adequadas, sem a necessidade extrema desse feijão, que para ele era uma tortura. Ele ficava com aquilo na boca, chegava na hora do almoço, ele já, né, se dado de uma forma adequada para que não ache essas pressões, essas obrigações em torno da comida que acabam piorando a situação, né? Sim, porque aí a própria hora da refeição se torna um momento ansiogênico, né? Então, já é algo que piora muito. E aí, quando a gente vai oferecer alguma coisa para a criança, sempre prestar atenção no que está oferecendo e não deixar a escolha à livre vontade, né? Importante isso.
Bom, uma das perguntas também que surgiu durante a semana é que recursos que utilizamos nos momentos de crise de ansiedade da criança. E aí, então, bom, se a criança tiver uma crise de ansiedade forte, o ideal é que se busque um terapeuta, né? Um psicoterapeuta. Agora, no momento que ela está tendo a crise, uma das principais coisas que ajuda muito a acalmar é a respiração. É chamar a criança a se concentrar na respiração, porque ela precisa voltar a se acalmar, porque o estado de ansiedade é justamente você sair dessa calmaria, né? Então essa é a primeira coisa. E quando um profissional avalia a criança, então, eu trabalho com ansiedade infantil e a primeira coisa que eu faço é uma avaliação para identificar qual é o tipo de ansiedade que essa criança tem e qual que é o medo por trás disso, porque essa é a chave, né? É identificar qual é o medo que está por trás de todos esses sintomas. E aí, então, lá no consultório, ou via online hoje em dia, né, eu faço um processo de psicoeducação com a criança e com os pais, para que, no sentido de identificar quais são os pensamentos, quais as emoções e quais os sentimentos estão gerando esse estado ansioso, né? E aí, para isso, existem diversos recursos lúdicos, livros, jogos, desenhos, e eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que ela tem excelentes resultados em casos de depressão, né? Então, é muito importante buscar quando liga lá o sinal de alerta. E a quarentena, ela se prevê que tenha um impacto muito grande na ansiedade das crianças. Já estamos vendo, já está tendo uma procura muito grande por profissionais para tratar de crianças ansiosas, porque está um momento difícil, né? E aí, então, o que pode se manifestar na criança? Ela pode ter dificuldade de concentração, ficar com tédio, irritada, inquieta, nervosa, ter sentimentos de solidão, preocupações. As convivências familiares estão ficando mais difíceis, porque está todo mundo junto o tempo todo no mesmo ambiente, então estão se apresentando problemas disso. E problemas de sono, então ela tem dificuldade de começar a dormir e de vir a ter um sono reparador durante a noite. Muito em função da falta de exercício físico, né? Porque ela está bem relacionada a essa questão também do sono reparador. E nós temos filhos, né, Julie? Eu tenho 2, você tem 2, e eu não sei se tu repara aí nas meninas, mas assim, aqui em casa temos dias bons e dias ruins. E realmente tem vezes que há uma irritabilidade grande. E a gente precisa usar de diversos recursos para conseguir contornar isso, né? Você percebe também nas meninas? Sim, isso na convivência diária, assim, ter outras atividades fora, né? Acho que todas as famílias devem estar passando por situações difíceis. No meu caso, eu vejo, assim, a falta de rotina do horário de ir para a escola, voltar da escola. Foi difícil estabelecer uma nova rotina, né? E meu trabalho também não tem um horário específico de trabalho, vou marcando os pacientes conforme as necessidades deles. Então, essa nova rotina foi difícil e aí a gente acaba, às vezes, se deparando com situações bem desafiadoras. Pronto, agora fiquei às escuras, mas estou conectada, tá? Tá escura, tá conectada. Isso mesmo. A Priscila colocou aqui, ela colocou assim, que os pais ficam mais próximos das crianças e conseguem observar melhor elas, né? E esse, ao meu ver, é um grande benefício dessa quarentena, né? Se temos coisas ruins, temos coisas muito boas. E essa é uma delas, porque os pais ficam mais próximos e conseguem conhecer detalhes das crianças que no dia a dia, com o trabalho, vai um para a escola, um para o trabalho, se perdem, né? E esse é um ponto muito positivo. Vive um ponto que, só você falou de irritabilidade, né? Lembrei da questão dos conservantes e corantes artificiais que têm sido relacionados com hiperatividade e ainda não está bem resolvido, né? A causa disso, mas que está já documentado. E o que acontece? Esses conservantes e corantes artificiais estão muito nos produtos industrializados para crianças, porque é colorido, chama atenção, às vezes colocam o personagem da moda na embalagem e a criança pede pelo personagem, pelas cores, porque vai ter muito açúcar, muito sal, vai ser gostoso, vai ter glutamato monossódico, se for salgado. E aí acaba viciando nesses produtos também. Isso pode aumentar também. A gente tem algo que a gente pode trazer, a questão do eixo intestino-cérebro, né? Que o que acontece no intestino
tem uma relação muito direta com o nosso cérebro, estão totalmente interligados. Então, no estágio embrionário, eles são o mesmo tecido e eles vão se diferenciando. Só que eles ficam muito conectados. Muitas pessoas notam que quando tem alguma questão ali de ansiedade, um estresse, o intestino reage, ou solta, ou tranca, né? Tem a palavra do enfesado, que seria cheio de fezes, mas está raivoso, né? E pessoas que já sofreram constipação notam que quando sentem aquela sensação de esvaziamento completo do intestino, sentem um bem-estar muito diferente de quando estão constipadas. Então, a gente tem uma relação direta entre o intestino e o cérebro. E quando a gente consome alimentos inflamatórios, o intestino inflama, a reação no cérebro pode ser imediata. E isso é bem nítido para as pessoas que conseguem observar esses sintomas. Então, além da questão dos conservantes, corantes artificiais, né, alimentos inflamatórios, produtos industrializados em geral, podem causar esse tipo de reação. E os conservantes têm um agravante no intestino, que é como se eles tivessem quase que uma ação de antibiótico, porque eles estão ali para dar uma maior vida de prateleira do produto industrializado. Então, eles não permitem que bactérias, fungos cresçam tanto ali, e isso no nosso intestino, se a gente consumir excessivamente, vai ter um impacto negativo na nossa microbiota intestinal também. E isso, claro, a longo prazo, junto com um monte de outros fatores, pode acabar prejudicando também nesse sentido, né? Sim, a alimentação, ela está totalmente relacionada à questão cognitiva, emocional, essas coisas elas andam juntas, né? É por isso que, assim, é um misto de coisas que precisam ser feitas para conseguir melhorar qualquer mal-estar, seja físico, seja emocional, né? E aí, mas então, que dicas da parte, né, de comportamento que dá para se dar para fazer em casa, para diminuir a ansiedade. Então, algumas coisas que se pode fazer são separar um momento do dia para dar uma atenção completa e específica para a criança. E aí, para quem tem mais de um filho, é importante tirar uns minutos para cada um desses filhos. Nem que seja 15 minutos, sabe? Mas é muito importante. E eu vejo quanto que isso é importante agora. Os meus filhos, assim, eles não pedem com todas as letras, mas é nítido que é isso que eles querem, porque eles não têm os amigos para conversar, né? É muito pouco esse contato, que ainda não é um contato físico. E então, brincar com a criança, contar histórias, conversar, e aí, nesse momento, sem uso de tecnologia. Já que esse uso da tecnologia já está tão presente, principalmente agora, que se tem um momento assim, sem uso de nenhuma tecnologia, né? E a rotina e ter horários é, assim, algo muito importante. É um organizador psíquico muito importante. Porque aí a criança sabe como que vai ser o dia dela, o que ela vai fazer. Ela tem uma previsibilidade do dia. E isso faz com que a ansiedade diminua. Porque não saber o que vai acontecer gera muita ansiedade, né? E também é muito importante que as crianças tenham alguma ocupação. E isso é diferente de ter agenda lotada. Porque, às vezes, a agenda da criança, mesmo em época de pandemia, anda muito lotada, parecendo uma agenda de adulto. E isso é muito ansiogênico. Então, assim, elas precisam ter momentos de lazer. E aí, algo que me vem em mente é assim, uma coisa, assim, aí para fora da pandemia, né? Porque eu não sei se as pessoas estão podendo fazer natação, acho que não. Mas, assim, uma coisa é uma criança ir para aula de natação. Outra coisa é a criança ir brincar na piscina com os amigos. Então, assim, ela ir para a aula de natação, muitas vezes, é algo que não é prazeroso. Diferente de ela estar brincando na piscina com os amigos. Porque, às vezes, as pessoas acham que porque as crianças estão com uma agenda cheia, mas com coisas que elas gostam, porque elas pediram, porque gostam, eu quero fazer natação, eu quero fazer inglês, eu quero fazer desenho, coisas que elas gostam. Mas, assim, é diferente quando você tem um professor, né? Você precisa demonstrar certo desempenho, você tem aquela hora regrada para aquilo específico e, de certa forma, você está sendo avaliado por aquilo, né? Então, é diferente, precisa ter bastante cuidado com isso. E algo assim, duas coisas, se vocês precisarem saber de duas coisas muito importantes para crianças que estão apresentando estados maiores de ansiedade que diminui, são a questão do mindfulness e os exercícios de relaxamento. A prática de mindfulness nada mais é do que trazer uma concentração, uma atenção para o momento presente. E essa prática diária, ela vai modificando questões cerebrais que com o tempo vão ajudando a criança
ou o adulto, porque essas práticas são para qualquer idade, né? Só que o adulto fica mais tempo e a criança menos tempo, a conseguir ter a questão focada. Porque lembra dessa geração alfa que eu falei lá no início, que é justamente a geração que quer tudo para agora e que não consegue manter o foco em nada? Então é muito importante esses exercícios. Eu até criei um canal no Telegram, que está ali na bio, é só clicar ali, é o primeiro ícone, acho que é exercícios de mindfulness, que as pessoas podem entrar. E eu já coloquei alguns exercícios lá, e eu coloco alguns na semana, conforme eu consigo, que é justamente para as pessoas irem fazendo. E aí é legal os pais fazerem junto com os filhos. E aí, assim, começa com 3 minutos, depois vai para 5, depois vai para 8, vai para 10, aí vai depender da idade da criança, né? E isso é um hábito. Então, assim, eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 6 anos. O de 6 anos, quando eu comecei a fazer com ele não queria, ou ele ficava perguntando o que que era. Ele não pensava naquilo, né? Naquilo que ele não se concentrava. E aí eu fui falando para ele. Quer dizer, ou eu ia respondendo, ou eu ia falando, agora tenta se concentrar, mas assim, sem aquela angústia de, tem que se concentrar. Não, vai fazendo todo dia. No início é difícil, no outro dia vai ficando mais fácil, no outro mais. Hoje ele pede, ele não quer ir dormir sem, ele sempre pede, mãe, eu posso fazer o exercício? Eu quero ouvir, quero fazer. Então é uma questão de hábito e é bem legal de fazer. E o outro são exercícios de relaxamento, que aí consiste em quê? Em tensionar os músculos que já estão tensos, né? Então, por exemplo, eu fico tensa aqui, então eu tensiono por 5, 6 segundos e solto por uns 15 segundos. Tensiona de novo por uns 5 segundos e solta por uns 15. E faz isso algumas vezes no dia, também ajuda nesse processo de relaxamento. Você conhece os exercícios de mindfulness, Julie? Já ouvi falar, tem inclusive relacionados à alimentação, né? De fazer isso enquanto a gente vai sentindo o alimento, sente o cheiro, isso, com todos os sentidos, né? Porque às vezes a gente come tão no automático, e tem muito a questão de comer enquanto você assiste TV, por exemplo, que a gente não está... E agora com os eletrônicos, como você falou, muitas pessoas estão comendo e digitando e respondendo ou vendo coisas no celular, e aí a gente perde essa consciência do que está entrando no nosso organismo, né? Que alimento é esse, que cheiro, que textura, que sabor, a quantidade que estou comendo, como que está a mastigação. Então, tudo isso pode ser trabalhado também. Tudo isso. É muito importante usar os 5 sentidos, né? Porque até tira aquela coisa, porque quando a pessoa é muito ansiosa por comida, por exemplo, ela come e nem sabe o que está comendo, nem sente gosto, nem presta atenção. E sim, essas técnicas ajudam muito nisso também. Outra coisa é incentivar as crianças a auxiliarem na organização da casa. Eu não sei se isso é fácil para vocês, para mim às vezes é fácil, às vezes é muito difícil, porque não querem, assim, muitas vezes não querem de jeito nenhum, aí precisa fazer assim umas negociações, né? Mas algo que funciona muito é estimular que façam coisas que elas possam se sentir úteis. Então, assim, às vezes a organização não é para aquilo que eu quero que organize, sabe? Tem um negócio ali que está desorganizado, eu quero que organize, eu peço para a criança organizar. Não, eu posso ver com ela, o que a gente pode fazer? O que você quer fazer para colaborar na casa? E aí vai fazendo algo que ela se sente útil. Eu percebo isso principalmente no meu filho de 6 anos. O de 11 é mais difícil, vou dizer. Mas o de 6 é mais tranquilo isso. Ele gosta, ele se sente tão feliz que ele arrumou, ele conta, né? E isso é um estímulo. As suas ajudam? Sim, nem sempre, né? Mas ajuda, e eu vejo assim, você está contando a diferença dos dois em relação à colaboração, que é natural. Assim, como cada filho é diferente, também Sim. na questão da alimentação, né? Eu tenho em casa 2 paladares totalmente diferentes, e isso é desafiador, né? Porque aí tem o paladar do pai, da mãe, dos filhos, e aí muitas pessoas sentem dificuldade em preparar uma alimentação que seja adequada para todos. Pronto, fiquei essa escolha de novo. Para quem entrou depois, só explicando, estou sem luz, vai e volta, mas estou aqui conectada. Então, essa questão da diferença dos paladares, às vezes gera uma sensação de ansiedade também, né? Para os próprios pais, o que a gente vai servir para a mãe se ela está à frente disso?
E isso acaba, às vezes, transmitindo para os filhos também, nessa questão da alimentação e tudo. E ainda tem a questão da suplementação, que a gente pode abordar depois também, que acho que foi uma das perguntas que foi feita previamente, né, que em alguns casos é possível também pensar em algum tipo de suplementação se for necessária, né? Pode falar já sobre a suplementação, Julie. Tá, perfeito. Isso, claro que é muito individual, tem crianças que acabam precisando de uma suplementação por algum período, isso vai ser avaliado individualmente, da forma, porque para a criança é muito mais difícil suplementar, só de pensar, né, que a cápsula para adulto é fácil, para a criança não. Mas eu vou trazer o exemplo do ômega 3, porque como nossa alimentação, ela não é tão rica em peixes como seria interessante, e os peixes de cativeiro não têm, às vezes, os níveis de ômega 3 que o nosso corpo precisaria, e ômega 3 a gente vai adquirir principalmente dos peixes de águas profundas e que tem gordura, aí, às vezes, essa suplementação se faz necessária. Só para trazer um exemplo dessa questão da suplementação, né? Por que o ômega 3 trouxe como exemplo? Porque ele também influencia no sistema nervoso central, também influencia na diminuição de inflamação, também tem estudos demonstrando da importância dele para ansiedade e depressão. Na verdade, um nutriente que o nosso corpo precisa de forma indispensável. E como nem sempre a gente consegue aproveitar o ômega 3 de origem vegetal, que tem na chia e na linhaça, e transformar um tipo de ômega 3 que tem nos peixes, no EPDH, por uma questão genética, né? Estou trazendo algumas questões genéticas porque eu presto consultoria para um laboratório que analisa os genes, que é a biogenética, então acaba me aprofundando um pouquinho nesse sentido. Então, e de qualquer forma, nem todas as crianças vão comer chia e linhaça se não tiverem essa alteração genética, e nem todas as crianças comem peixe, nem todas as famílias comem peixe. Então, para trazer o exemplo do ômega 3, que é tão importante nessas questões do sistema nervoso central, é difícil conseguir ômega 3 líquido e que tenham conseguido suprimir o gosto de peixe. Às vezes, tem alguns ômega 3 líquidos que têm um sabor colocado como um xarope, mas nem sempre é algo gostoso para a criança tomar, né? E aí essa diferença que você trouxe entre os filhos, né? Eu tenho a de 10 anos, ela já consegue engolir cápsula. Então, desde bastante nova, ela começou tomando cápsulas de lactobacilo, que são bem pequenininhas, e ela foi conseguindo, e hoje ela consegue tomar as cápsulas de ômega 3 com bastante facilidade, que são cápsulas maiores. E a pequena, desde muito novinha, eu tinha ouvido as aulas de alguns professores da minha área, da nutrição funcional, que falavam que davam para os filhos as tais de balinhas de peixe, que era simplesmente colocar a cápsula de ômega 3 na boca e estourar ela na boca e consumir, né, engolir o óleo de peixe que tem dentro com gosto de peixe. E será que isso vai dar certo, gente? Mas vamos tentar, né? Ela aceitou, apresentei como balinha de peixe, que não é uma mentira, né? Porque ele tem formato de balinha e vai ter gosto de peixe. Então, não era uma mentira, é só um disfarce para aquilo parecer mais divertido. E ela adorou. Ela pedia todos os dias as tais das balinhas de peixe. Às vezes eu tinha que segurar, porque se eu dava muito, depois tinha cheiro de peixe nas fezes. Às vezes a boca ficava com cheiro de peixe, ia para a escola com uma camisa com cheiro de peixe. Era bem engraçado. Hoje ela já não gostou tanto, mas ela ainda aceita, ela ainda não consegue engolir, então ela ainda estoura as cápsulas de ômega 3 na boca, continuamos chamando de balinha de peixe. Inclusive eu fiz os testes genéticos nelas e elas precisariam suplementar, porque a gente tem essa genética que acaba não conseguindo aproveitar bem o ômega 3 vegetal. Então, né, às vezes a gente precisa realmente adequar de forma individual, não só se precisa da suplementação, que tipo de suplementação e como ser administrada para que a criança consiga tomar e que não seja mais uma obrigação, mais uma pressão dos pais, tem que tomar essa vitamina. E a criança não consegue engolir e é mais uma situação de estresse e de ansiedade para a família, né? Mas e se a criança se não rolar essa história de morder, tem uma outra forma de dar essa cápsula? Tem a opção líquida, mas nem todas as crianças aceitam também. E assim, o nosso corpo, ele sabe, ele tem uma sabedoria enorme, e o corpo das crianças mais ainda, né, nessa questão de que se não tiver tudo que a criança precisa todos os dias, o corpo vai dar conta. Se uma criança que está se desenvolvendo bem e ela precisa de certo suplemento e não tem como administrar, não tem jeito, ela vai continuar, se for uma criança saudável, com a alimentação que ela tiver, se desenvolvendo bem, e isso mais para frente vai ser introduzido se for necessário.
Então, isso Entendi. inclusive com os alimentos, né? Eu trouxe o exemplo da criança que não gostava de feijão e os pais muito preocupados insistiam muito no feijão, mas a gente pode adquirir esses nutrientes sem outros alimentos que a criança aceitava bem. Então, tudo tem que ser considerado nessa questão toda, porque nem toda criança vai aceitar tomar ômega 3, nem toda criança vai precisar necessariamente tomar ômega 3, e não por isso ela vai ter um grande prejuízo, né? Na parte da ansiedade poderia auxiliar, mas não é isso que vai tirar a criança do estado de ansiedade, nem não tem nenhum alimento mágico também. Então come tal alimento que a ansiedade vai sumir. Então, uma conjuntura de vários fatores que tem que ser considerados, né? Sim, precisa levar em consideração muitos fatores. Na verdade, essa chave aí é o equilíbrio, né? O equilíbrio entre tudo. A questão ambiental é muito... Ela tem uma influência muito grande também nisso, né? E outra dica para se fazer com as crianças, quando elas têm muita ansiedade, que é muito importante, sempre todo mundo já sabe, é a prática de exercícios físicos, né? Uma prática regular. O exercício físico, ele é muito importante no controle da ansiedade, porque ele ajuda a descarregar a energia nervosa. Então, assim, nessa época de quarentena, o que eu faço, né? Eu tenho aquele videogame Kinect, que aí bota a dancinha, e aí você tem que dançar se mexendo, né? E ele pega os movimentos. Esse é ótimo, esse aí todo mundo faz, porque fica todo mundo mexendo todo o corpo, fica todo mundo cansado fazendo esse. Mas outras coisas colocar a criança para dançar, colocar para pular corda, subir e descer a escada do prédio, fazer polichinelo, essa todo mundo pode, né? Isso aí não tá difícil, faz aí sem polichinelos. Porque é muito importante fazerem algum exercício físico diariamente, principalmente agora, né? E também, outra questão muito importante é conversar com a criança, perguntando para ela o que ela está entendendo sobre essa pandemia, o que ela está entendendo sobre esse vírus, e incentivar ela a expressar o que ela está sentindo. E aí, fornecer informações sobre o que está acontecendo de forma tranquilizadora e apropriada para a idade. Então, assim, eu acho que meio de comunicação, eu na minha casa não deixo meus filhos terem acesso, nem mesmo de 11 anos, porque eu não acho que eles ajudam. Eu mesma não fico olhando, eu mesma fiz um filtro nisso e só vejo de vez em quando, porque se a gente fica vendo isso toda hora e que morreu não sei quantas pessoas e que esse negócio está evoluindo, não tem quem não fique nesse estado ansioso, né? E as crianças a gente precisa cuidar muito. Então, assim, pergunta o que ela tá achando, explica que sim, que é algo sério, mas que vai passar. E aí, se ela pergunta, tem gente morrendo, muita gente... O Rafael... Sabe o que o Rafael me falou hoje de manhã? Ele disse assim, ele e o Lucas estavam conversando alguma coisa sobre a que profissão que eles queriam ter no futuro. E aí o Rafael falou, eu não quero ser médico, porque aí vem o coronavírus e os médicos morrem. Sei lá, ele ouviu alguma coisa em algum momento, né? Enfim, ele ficou com essa imagem. Eu falei pra ele, não, meu filho, tem muitos médicos pegaram o coronavírus e se recuperaram tão bem, né? Então, assim, de cuidar a forma como essa informação é passada, de não levar números, não levar dados, é preciso muito cuidado, porque as crianças que chegam em consultório, às vezes com uma ansiedade tão grande, com medo de ouvir falar em coronavírus e já se treme, é porque foram expostas a essas informações de uma forma não adequada, né? Então precisa ter muito cuidado com isso, então precisa ter muito cuidado com a televisão ligada em casa, em noticiários, porque as crianças ouvem, né? E também é muito importante manter uma conexão social, ainda que de longe, né? E aí, então, a escola, ela ajuda muito nisso, porque a escola faz com que os colegas se vejam, com que consigam conversar um pouco, pelo menos, né? Porque tem os afazeres da escola, mas conseguem conversar um pouco. Ela tem também um papel principal, porque praticamente é com essas crianças que os nossos filhos estão conversando, né? Com os colegas, e aí com os avós, primos, familiares. Queres falar alguma coisa sobre as suas vivências com relação a isso, Julie? Olha, essa questão é bem interessante, porque como tudo mudou, a gente vai revendo conceitos, né? E ao mesmo tempo que os eletrônicos estão demais, é o único meio que as crianças às vezes têm para se comunicar com os amigos. E Sim. Aí, né, acaba que aqui em casa a gente acabou tendo mais eletrônicos do que antes, até por uma necessidade dos trabalhos e home office.
E aí, por exemplo, quando eu atendo no virtual, eu deixo a consulta no celular para ter o computador totalmente livre para as anotações, para elaborar todas essas estratégias dos arquivos que vou enviar para o paciente. E aí o meu celular já não servia para emprestar para a criança que queria, né? Às vezes assistia alguma coisinha. E aí a gente foi tendo que ter realmente mais eletrônicos e no caso da minha filha de 10 anos, que eu jamais teria pensado ela ter WhatsApp ainda, a gente colocou para ela poder se comunicar com as amigas. Eu né? também. Eu também. Então, foi muito bom, a gente viu que foi bem interessante essa possibilidade de contato, de, às vezes, até brincando juntas nessa conexão, e a gente foi avaliando e foi realmente positivo. Então, se era uma geração que tinha muitos acessos eletrônicos, com esse avanço de fazer aula online, a minha pequena pega o celular, já liga o microfone, desliga o microfone, liga a câmera, desliga a câmera nas aulas online, vê a amiguinha, procura. Então, elas deram um salto, né? A minha filha mais velha, o computador quase não usava ainda, agora ela está já sabendo usar, por causa das tarefas, então, realmente houve ali os eletrônicos estão fazendo mais parte ainda. E aí, voltando um pouquinho na questão da alimentação, a tentativa de comer na mesa sem os eletrônicos, a família reunida, né? Que agora que está todo mundo em casa seria mais fácil, porque às vezes os pais não estão trabalhando, tem alguém que acompanha a refeição, fazem as refeições na escola, e aí tendo a oportunidade de fazer as refeições em casa, todo mundo junto, nesse momento de convivência, que o prazer não seja só aquele alimento gostoso, mas que sim o prazer seja essa convivência em família ao redor da comida, que é algo assim muito que a gente traz culturalmente, que tire tanto o foco do alimento, talvez que dá o prazer, e que seja a questão do social, e que nessas horas também não venham as notícias ruins, de preferência que não venham as discussões, né? Então, acho que o momento do comer, que quando é assim, se é possível ser em família, com comida de verdade, com alimentos que alimentam, né? Que a criança tem essa noção também. Claro, ela vai comer algumas besteiras, ela vai ter acesso a isso, mas quando for, é importante que ela saiba por que não se compra todos os dias, por que os pais falam que aquilo não é legal, porque é algo que faz mal à saúde, é importante que elas tenham conhecimento, como a gente tem. Eu vou comer isso, optei por comer isso, não é algo que vai me fazer bem, mas vou comer. Então, elas precisam ter acesso a essas informações, e quando é um alimento que ajuda ela a se desenvolver, a crescer, a ter energia, a melhorar a imunidade para não adoecer facilmente, isso também pode ser informado para ela, né? Talvez não é aquilo que ela mais gosta de comer, mas ela come já sabendo que ela precisa disso para se desenvolver. Então, essas conversas que podem acontecer, inclusive, na mesa, na família, são muito importantes também, né? E eles vão crescendo e vão entendendo, né? Os meus filhos, eles não tomam refrigerante porque eu não compro, eu não tenho nunca, assim. Tem aniversário, tem se eles vão em alguma festa, e eles já experimentaram, mas assim, toda a vida eu fui falando porque que não era algo bom, né? Fui falando dos malefícios daquilo. Eu não dizia não toma, mas não tinha em casa. Mas se a gente ia em algum lugar e eles quisessem tomar, ok, não tem problema, né? Podiam tomar. Mas como eles não desenvolveram um hábito, hoje se eles tomam um copinho, eles não conseguem tomar mais. E eles sabem que faz mal e falam, e assim com diversos alimentos, né? O mais novo, é claro, que é mais difícil. Ele até pode falar que faz mal, mas gosta e quer. E aí é claro que a gente tem que regular, mas o mais novo, né? Mas o mais velho já sabe, e alguns ele não consome porque sabe que não faz bem. E é importante isso que tu falou, porque a hora da refeição, é importante que o prazer esteja no momento da refeição, né? E não só na comida. Não que não se possa ter prazer na comida, ele também é importante, mas que o prazer esteja em todo aquele momento. E aí a importância de estar num ambiente tranquilo, que seja um momento onde a gente converse, né, com os nossos filhos, com quem está ali, que cada um possa contar alguma coisa, que seja um momento divertido, apreciando também o alimento, né? Um detalhe sobre essa questão do filho mais novo, né? Claro que tem as características individuais, mas eu vejo isso, eu vivi também, muitas famílias, no primeiro filho a gente consegue contornar muito mais o não apresentar certos alimentos tão cedo. Sim. Aí os pais cuidam, né? Eles não comem na frente da criança, ou não comem, só comem quando a criança está dormindo.
E aí não é apresentado o doce tão cedo, os pais já têm esse conhecimento. Só que quando chega o filho mais novo, às vezes o mais velho já está consumindo isso que para ele foi apresentado de forma mais tardia e fica mais difícil. Fala, não, ele pode, porque é mais velho e você é muito pequeno ainda para isso, fica mais difícil. Então, muitas famílias vivem essa realidade de que para o segundo ou terceiro acaba sendo mais difícil esse contornar o momento de apresentar certos alimentos que não são bons. Eu vivi totalmente isso. O meu primeiro filho ficou até 2 anos tudo muito regulado, o segundo não. Justamente por isso, porque aí o outro também queria. Eles têm uma diferença de 5 anos, é uma diferença relativamente grande, né? E aí eu vivi bastante isso. E, inclusive, o meu filho mais novo, provavelmente em função disso, tem um paladar mais voltado para o doce. Porque ele passou a ter mais, ele passou a consumir coisas mais doces, com uma frequência maior e numa idade mais nova, né, do que o meu filho mais velho. Enfim. Mas o importante é a gente ir conseguindo, né, fazer um equilíbrio aí. Isso é tudo, equilíbrio, inclusive para a gente, como mães, não ficarmos tão ansiosas em volta da comida, porque isso as crianças percebem. Pois é. Isso é algo muito importante, porque a gente fica naquilo de tem que comer, tem que comer, tem que comer tudo. A criança não tem fome, às vezes ela não quer comer tudo aquilo, não precisa comer, né? Não precisa, não quer comer agora, tá bom, então come na hora do lanche da tarde. Às vezes eu falo, não quero almoçar. Tá, no lanche da tarde você pode comer então, quando não almoça nada, né? Mas assim, às vezes a gente tende a exagerar também no tamanho do prato que a gente faz para as crianças, ou elas mesmas, quando se servem, tendem a exagerar e aí não querem comer tudo. Então a gente tem que ter um bom senso de não ficar falando o tempo todo para a criança ficar comendo tudo. Isso. A gente nasce com esses termômetros, esses sensores todos da fome e da saciedade, do que o corpo precisa, inclusive. Já tem pesquisas demonstrando que se você coloca, né, algumas opções na frente de um bebê, provavelmente ele vai optar por aquilo que ele está mais precisando em termos de nutrientes. Só que a gente acaba estragando essas percepções, porque a gente acaba insistindo, a gente acaba apresentando. Às vezes tem a questão de quem é amamentação com a mãe de forma natural, não sabe nem medir quantos ml a criança tomando leite materno. Só que na mamadeira tem que medir e tem que tomar aquilo, e a criança às vezes não quer mais, então já desde ali tem até uma chance de estar desvirtuando um pouco os níveis de fome e saciedade da criança. É verdade. E a questão de comer tudo que tem no prato, assim, uma criança que está se desenvolvendo bem, não tem problemas de crescimento, está tudo bem, e ela não quer comer aquilo tudo que, né, os pais acham que ela deve, o que ela mesma se serviu de forma enganada, precisa ser respeitado. E como você falou, bom, na próxima refeição vou apresentar uma outra coisa saudável, né? E vamos em frente. Claro que a gente não vai ir para os extremos de deixar dia sem comer, mas, claro, assim, eu insistir, acabar com o prato, se uma criança está se desenvolvendo bem, pode até acabar complicando essa questão de fome e saciedade que a gente deveria saber perfeitamente como controlar, né? Isso mesmo. Isso mesmo, o nosso tempo está terminando. Júlia, fiquei conectada até o final, mesmo sem luz, nem acredito. Ficou, oba! Puxa, brincadeira, nossa primeira live juntas e falta luz, mas tudo bem, deu tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Júlia, muito obrigada, tá, pela tua participação aqui. Para quem está assistindo e para quem vai ver isso depois, porque vai ficar gravado, se tiver alguma pergunta, qualquer coisa que queira saber, é só enviar para a gente pode ir respondendo nos stories durante a semana, né, Julie? Isso mesmo. E podem entrar em contato, que a gente gosta muito, né? Então, sim, agradeço a presença de todos vocês, muito obrigada, e quem sabe, até uma próxima, né, Julie? Quem sabe a gente faz mais uma juntas. Assunto não falta para isso. Bem isso. Agradecer a todos que, né, participaram ao vivo, os que vão assistir ainda. Agradecer o convite, Vivi, né? Adorei a participação, apesar do susto de ficar sem luz, deu tudo certo. É só pra gente viver um pouco na pele o que a gente tá falando. É isso. E sempre bom, assim, além de falar como profissional da área da nutrição, quando se trata de crianças, poder trazer um pouco a experiência da gente, porque só vivendo no dia a dia com crianças que a gente vê que não é tão fácil, né? Inclusive na alimentação, a teoria é uma coisa, com crianças com paladares diferentes de outra. Então, agradecer de novo o convite e teremos mais, provavelmente.
Eu que agradeço. E mesmo na prática de cuidar a forma como a gente lida com a criança, as coisas que a gente fala, isso é difícil. Não são coisas fáceis. Educação é uma coisa muito difícil, né? É fácil falar, não é tão fácil fazer, né? Tudo precisa passar primeiro por um processo nosso de ir entendendo, de ir nos conhecendo e de ir auxiliando, então, as crianças nesse processo, né? Então, eu preciso controlar a minha ansiedade para ajudar meu filho a controlar a ansiedade dele. Eu preciso controlar a minha alimentação para ajudar meu filho a controlar a alimentação dele. Tudo passa sempre primeiro pela gente. E se errar, tá tudo bem, retoma, né? Não precisa ficar se culpando, retoma, não tem problema. Então tá bom, muito obrigada a todo mundo e nos Obrigada a despedimos todos. aqui. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, bom final de semana. Bom final de semana.